A aula de hoje é para mostrar exemplos de funções que podem ser escritas como série de potências. Tá? Uma série de potências já é uma função no seu conjunto de convergência. Se você define uma função como uma série de potências dentro do seu conjunto de convergência, está perfeito, tá? Então você já tem uma função que é uma série de potências, mas o interessante é você pegar uma função como seno, cosseno, exponencial, arco tangente, arco secante, secante, e escrever como logaritmo natural e escrever como série de potências. É isso que é interessante. Então, nesse sentido, tá? Vamos começar com o que você já tem. Você já tem o seguinte, ó. 1 sobre 1 menos x, isso é somatório de x elevado a n, isso é somatório de x elevado a n, com n variando de 0 a mais infinito, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. De fato, essa série só converge aqui, né? O conjunto de convergência da série geométrica é esse intervalo. Quer dizer, saiu daqui, você não tem essa igualdade, você não tem nem a convergência dessa série. Essa série, o conjunto de convergência dessa série é esse intervalo aberto, tá? Então, observe o seguinte, ó, daí, se o x pertence ao intervalo menos 1, então o módulo de x também pertence a esse intervalo menos 1. Logo, você vai ter o seguinte, somatória disso aqui, que é igual a isso, ó. Aí você aplica aqui essa forma, isso dá o quê? Dá 1 sobre 1 menos mod de x. Tá certo? Isto diz o seguinte, isto é, essa série ela converge absolutamente. Coisa que a gente já sabia, né? Tá certo? Essa série converge absolutamente. Mas veja bem, isso aqui eu já sabia pelo aquele teorema, né? A teorema do raio de convergência. Tá? Pelo teorema do raio de convergência, se o x é menor do que 1 em modo, isso aqui converge absolutamente. Aqui eu estou mostrando direto. Tá? Então essa série converge absolutamente. Veja aqui. E outra coisa, ó, se você pega um P diferente de 0, observe, ó, dado P diferente de 0, quem é 1 sobre P menos x? Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre P vezes 1 sobre 1 menos x sobre P. Eu posso aplicar esse resultado aqui. Então, isso aqui vai ser 1 sobre P, somatória de n igual a 0 a mais infinito, de x sobre P elevado a n, que é igual a somatória de n igual a 0 a mais infinito, de 1 sobre P elevado a n mais 1, x elevado a n, uma série de potência. Tá? E, claramente, né, isso aqui, claro, se o módulo de x sobre P, ó, se o módulo de x sobre P for menor do que 1. Ou seja, se
o módulo de x é menor do que o módulo de p. Diferente disso, não vale. Assim, você tem 1 sobre x menos p. Se for 1 sobre x menos p, vai ser menos isso aqui, né? Vai ser menos somatória de n igual a 0 a mais infinito de 1 sobre p elevado a n mais 1 vezes x elevado a n. Fica com menos, né? Que pode botar para dentro, né? Que é somatória de n igual a 0 a mais infinito de menos 1 sobre p elevado a n mais 1. Tá certo? X elevado a n. Isso também se o módulo de x é menor que o módulo de p. Então, você tem essa convergência aí. Tá? Então, 1 sobre x menos p não é só no 1 não, né? É p menos x. Se o p for diferente de 0, tá? Bem, tá? Você também tem o seguinte, ó. Você também tem a seguinte coisa. 1 sobre 1 menos x menos p, né? É claramente o quê? Somatório de n igual a 0 a mais infinito, x menos p elevado a n, né? E isso se o quê? Se o quê? Se o módulo de x menos p é menor do que 1. Tem essas variantes também, tá? De modo que você pega, por exemplo, né? Essa conta aqui, ó. Essa conta aqui. Deixa eu ver aqui. Ver aqui. Tá? Assim, ó. Tá? Tá? Isso aqui é dado P real, né? Dado P real. E, por exemplo, você tem também, ó, se for 1 sobre 1 menos x2. Veja que são todas variações, mas a principal é essa, ó, tudo é decorrente disso aqui, ó. Por exemplo, 1 sobre 1 menos x2, eu posso escrever como sendo somatória de n igual a quê? A 0, a mais infinito de quem? De x ao quadrado elevado a n. Né? Então dá o quê? Dá somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a 2n. Isso se a passagem daqui para cá. Então daqui para cá, o resto tudo é consequência. Isso aqui é se o quê? Se o x2 em módulo for menor do que 1. Isto é, se o quê? O x em módulo também for menor do que 1. Tá? Isso aqui, você pode usar isso aqui, ó, isso que está aqui, nesse caso aqui, ó. Ó. Um sobre 5 mais 4x menos x ao quadrado. Tá? Tá? Tá bom? Isso aqui, ó. Ó, para que essa... bem, depois de ver isso aqui. Isso aqui é 1, se for completar os quadrados, ó, fica o quê? Fica menos x2, menos 4x, né? Mais 4, isso aqui fica 9. Né?
Então isso aqui é o quê? É 1 sobre 9 menos o quê? X menos 2 ao quadrado. Que eu posso escrever como sendo o quê? 1/9, tá certo? De 1 sobre 1 menos x menos 2 sobre 3 ao quadrado. Ó, aí aqui, ó, usa essa fórmula, tá? Então isso aqui é o quê? 1/9 de quem? Somatória de n igual a 0 a mais infinito, né? De quem? De x menos 2 sobre 3 elevado a n, que eu posso escrever como sendo somatória, né? Sobre 2n. 2n, claro, 2n, tá certo? Então isso aqui ainda fica como sendo o quê? Somatória de... Somatória de... vai ficar 1, porque isso aqui fica 3 elevado a 2n, fica 3 ao quadrado elevado a n, fica 9 elevado a n, né? Então fica 1 sobre 9 elevado a n mais 1, concorda? Exatamente. Né? 1 sobre 9 elevado a n mais 1, vezes x menos 2 elevado a 2n. Agora, aonde é que isso é verdade? O lance é a passagem daqui para cá. Essa passagem daqui para cá é que diz onde é verdade. Onde é que isso é verdade? Isso é verdade, né? Desculpe. A passagem daqui para cá. A passagem daqui para cá é que vai dizer onde isso é verdade. É verdade se x menos 2 sobre 3 em módulo é menor do que 1. Ou seja, isso é verdade se x menos 2 em módulo é menor do que 3. Tá? Cuidado, ó, tem que saber onde é a verdade. E a verdade você vai saber na passagem daqui para cá. Você usa se isso aqui, né, é menor do que 3. Uma pergunta. Ali, basicamente, a gente coloca x sobre p e 1 sobre p ali. Nesse caso, o que está dentro e o que está fora na parte de baixo deveriam ser iguais. Logo, o aquilo ali deveria ser 1 sobre 3 ao quadrado vezes o somatório. Logo, o que deveria entrar seria 1 sobre 3... Como é? Na terceira linha de baixo para cima. Não, mas é porque, ó, é 3 ao quadrado. Eu coloquei o 9 em evidência. Ah, sim. Eu coloquei o 9 em evidência. Então, eu coloquei foi o 9 em evidência, ó. Então, fica x menos 2 sobre 3. Que fica x menos 2 ao quadrado sobre 9. Tá certo? Tá bom? Então, isso é x, o modo de x menos 2 é menor do que o 3. Entendido aí? Tá? Agora, para você ter exemplos mais interessantes de funções dadas por séries de potências, você precisa de alguns resultados. Tá? Você lembra da definição que é o raio de convergência de uma série, né? Já foi dado na aula passada. E aí tem uma proposição que eu não vou demonstrar, tá? Porque se eu for demonstrar essas proposições agora, elas são bem técnicas, eu não vou ter tempo para aplicar. E eu quero... as demonstrações estão todas nas notas. Eu vou aqui ressaltar, tá? O seu uso. Primeira coisa é o seguinte, tá? Inclusive a demonstração final precisa do teorema de Taylor, que eu refaço, que eu já tinha demonstrado lá no curso de cálculo 1, tá? Que você precisa na demonstração para demonstrar quando eu for falar a derivada de uma série, tá? Mas a primeira proposição que eu tenho que ressaltar é o seguinte. Proposição. Professor, dá para obter uma série infinita para π, né? Hã? Dá para obter uma série infinita para π, né? Uma série o quê? Para π, escrever π. Dá, tá?
Dá sim. Tá? Então, primeira coisa, observe o seguinte, ó. Sejam P real e uma sequência AN, N maior ou igual a K. Então a proposição diz o seguinte: as séries de potências, somatório N igual a K, a mais infinito, de AN, x menos P elevado a N, essa série, e a série somatória de N igual a K, a mais infinito, de N, a índice N, x menos P elevado a N menos 1, essas duas séries aqui, N igual a K1, a mais infinito, vírgula, onde o K1 é o máximo desses dois números, é o máximo entre 1 e K, que repare, ó, se o K for zero, essa série ela não começa do zero, ela começa do 1. Se essa série começa do zero, essa série aqui começa do 1, porque para ser série de potência, os expoentes precisam ser não negativos, tá? Então, por isso a restrição. Essas duas séries aqui, as séries de potências, essa e essa, elas têm o mesmo raio de convergência. Mesmo raio de convergência. A demonstração disso é parecida nos argumentos, muda um pouco, mas é parecida com a demonstração, é parecida com aquela demonstração que dá-se se a série ela converge para x0 menos p e x1 menos p é menor do que x0 e x menos p é menor do que x0 menos p, então ela converge absolutamente para x0 menos p. Tá lembrado? Que eu usei isso, parecido, e eu usei isso para a demonstração da existência do raio de convergência, né? Então, a demonstração é parecida, tá certo? Eu vou ressaltar, tá mais nova, a demonstração está lá. Essas duas séries, elas possuem o mesmo raio de convergência. Ou seja, se essa série só converge no P, essa série só converge no P. Se essa série converge em toda a reta, essa série converge em toda a reta. Se existe um R positivo, tal que essa série converge absolutamente, se x menos P é menor do que R, e diverge se x menos P em módulo é maior do que R, o mesmo ocorre para essa série. Ela converge absolutamente se x menos P em módulo é menor do que esse mesmo R, e diverge se x menos P em módulo é maior do que esse mesmo R, tá? Então essas duas séries, elas convergem absolutamente. Em vez da demonstração, eu vou só dar um fato curioso aqui. É que, embora essas duas séries tenham o mesmo raio de convergência, não necessariamente elas têm o mesmo conjunto de convergência. Ou seja, eu não posso dizer se essa série converge em X, se somente se essa série converge em X. Não é verdade. O que é verdade é que elas têm o mesmo raio de convergência. É diferente dizer que elas têm o mesmo conjunto de convergência. Por exemplo, ó, a série de potências, o conjunto de convergência, melhor escrevendo, o conjunto de convergência, o conjunto de convergência
Ah, antes de eu coisar, ressaltar. Como é que eu obtenho essa série a partir dessa? Derivando termo a termo. Tá certo? Derivando termo a termo. Derivando termo a termo, eu tenho que obter essa série. Tá? Agora vamos ver o seguinte. O conjunto de convergência da série de potências essa série aqui, ó, somatória de 1 sobre N2 vezes x menos p elevado a n, é dado P real, né? Dado P real, o conjunto de convergência dessa série aqui, dado P real, não botei, mas está implícito, né? N variando de 1 a mais de infinito, eu demonstrei que ele é esse conjunto, é um intervalo fechado, P menos 1, P mais 1. Tá? Dado P real, o conjunto de convergência dessa série de potências, tá certo? Dado P real, vírgula. O conjunto de convergência dessa série de potências é esse aqui. E o conjunto de convergência da série de potências somatória de 1 sobre n, x menos p elevado a n, e n variando de 1 a mais infinito, tá? Tá bom? Tá bom? É esse conjunto aqui, ó. Pronto, encerra. Deixa eu só concluir aqui. Vou concluir aqui. É um intervalo P menos 1, P mais 1. Pronto. Encerra e começa.